É com muita satisfação que lançamos o guia de uso do Diário Online da Educação Infantil, agora também em vídeo. Nesse intuito, desejamos um excelente trabalho a você. Para acessar o Diário Online, é necessário que você clique www.smecalcaia.com.br. Em seguida, clique na aba Sistemas e Diário Online Infantil. Você então será direcionado a esta página. No primeiro acesso, insira o número de CPF no espaço de login e senha. Neste caso, eu já tenho o CPF e vou então acessar a página inicial do Diário Online da Educação Infantil, composto pelas abas de Planejamento Diário, Registro de Experiências, Controle de Frequências, Relatório de Frequências, Portfólio, Alterar Senha, Ajuda e Sair. No primeiro momento, nós acessaremos a página do Planejamento Diário. É uma ação específica em que o professor ou professora estará realizando dentro do nosso sistema. Para o planejamento, por exemplo, é o local em que a professora ou professor realizará o seu planejamento de vivências e experiências com as crianças e sua turma. No registro de experiências, é a aba em que o professor ou a professora registrará, confirmará ou fará alteração do que aconteceu no seu planejamento. Na aba de controle de frequência é aonde serão lançadas a frequência das crianças e também poderá ser feita uma consulta da frequência por período. No relatório de frequências é um consolidado das frequências das crianças informadas na aba anterior, controle de frequências. Na aba Portfólios vai ser o local em que o professor ou a professora poderá inserir os seus portfólios observados e formulados durante o semestre. Na aba Alterar senha, você poderá fazer alteração da sua senha de acesso a qualquer momento ao diário online. E na aba Sair, você terá a oportunidade de sair então da aba do sistema Diário Online. Vamos acessar nossa primeira aba, Planejamento Diário. Nessa aba, você poderá realizar um registro de todos os planejamentos de vivências que serão realizados com as crianças e turmas. Você tem a opção, então, de clicar na aba e ser direcionado à sua página de registro. Primeiramente, você pode realizar neste espaço uma busca rápida por turma ou por data. Na sequência, você também pode acrescentar um novo planejamento, clicando nesse ícone Novo. No próximo ícone, que está escrito Pesquisar, você poderá pesquisar os planejamentos já realizados por você em outras datas e ou em outras escolas. Neste caso, nós faremos um novo registro. Eu clico em Novo e vou para a próxima página. Nesta página, eu terei de incluir o nome da escola. No meu caso, eu vou escolher a Escola Guadalajara. Vou, então, escolher a data do meu planejamento, estipulada para o dia 7 de julho de 2021. Logo abaixo, eu vou, então, ter descritos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que deverão ser garantidos em todas as vivências da educação infantil e também todos os valores destinados ao trabalho com a educação em valores humanos no município de Caucaia. No lado direito, eu tenho todas as minhas turmas em que eu faço a minha atuação. Neste caso, vou escolher então a turma do Infantil 5. Para selecionar a turma, clique em cima do nome da turma e, na sequência, faça a adição clicando na setinha para a direita. Caso você queira remover, basta fazer o processo contrário. Você clica em cima da turma e clica em seguida na seta para a esquerda. Se você quiser incluir todas as turmas relacionadas,
você clica apenas na seta dupla para a direita. Para fazer a retirada, o processo também é semelhante. Basta apenas você clicar na seta dupla para a esquerda. Como eu já havia descrito, o nosso planejamento diário será então para a turma do Infantil 5. Vou selecionar a turma e vou fazer então a inserção do planejamento e da minha turma. Logo abaixo, nós temos descritos os campos de experiências. Caso você queira todos os campos de experiências, basta apenas clicar na seta dupla para a direita. Caso a sua vivência seja planejada com apenas alguns campos de experiências, você clica em cima do campo e na setinha simples para a direita. Neste caso, eu vou utilizar 3 campos de experiências: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimento, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Baseado no que a BNCC traz, nós temos 3 faixas etárias compreendidas na educação infantil, que são os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Neste caso, a minha turma está direcionada à faixa etária das crianças pequenas. Eu clico em cima do nome e faço então a inserção da faixa etária, também clicando na setinha para a direita. Logo em seguida, eu tenho os meus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Neste caso, vou selecionar alguns relacionados à faixa etária, lembrando que não é preciso uma organização exata e direta dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento com as faixas etárias. Os objetivos podem ser utilizados a qualquer tempo e a qualquer hora. Neste caso, eu vou então selecionar alguns relacionados à minha faixa etária. Do eu, do outro e do nós, eu vou então selecionar o objetivo 3 e vou clicar na setinha para a direita. E o 5 e vou também clicar na setinha para a direita. Percebam que eu estou incluindo cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento de acordo com a minha necessidade, de acordo então com o meu planejamento. Nesse caso, selecionando todos os objetivos de aprendizagem, eu vou então compor o meu planejamento com as minhas crianças do Infantil 5. Corpo, gesto e movimentos também estará aqui presente em cada ação planejada para esse dia 7 de julho. Feita a escolha dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, então agora eu vou para um campo aberto em que eu posso tanto digitar, como eu posso fazer a alteração desse texto, colocando para negrito, utilizando todos os recursos textuais, como também eu posso, de outro documento que eu já tenha, copiar a proposta de vivência e colar aqui também descrevendo o como fazer, no caso, os materiais que eu utilizarei e as observações possíveis das crianças para esse planejamento. Preenchidos todos os campos de escola, data, turma, campos de experiências, faixa etária, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e também a descrição e a organização das experiências, eu então volto para a tela e clico em incluir. Esse processo garantirá que o meu planejamento ficará registrado no sistema do diário. Do lado direito, percebam que vai surgir uma mensagem informando que o meu planejamento foi incluído com sucesso. Caso eu queira planejar mais dias, eu continuo na página fazendo o mesmo processo anterior. Para visualizar o meu planejamento diário, é necessário clicar na aba Planejamento Diário e eu posso pesquisar aqui nesse espaço ou aqui nesse outro espaço onde tem pesquisar, ou nesse campo em branco com a lupinha do lado, ou então em pesquisar. Percebam que o meu planejamento vai aparecer numa sequência de datas,
Como eu planejei para julho, os planejamentos anteriores vão aparecer numa ordem cronológica. Meu planejamento aparece então aqui no dia 7 de julho, numa ordem cronológica. Se eu clicar nesse ícone de PDF, eu vou visualizar o meu planejamento em um documento à parte com todos os meus objetivos, faixa etária, campos de experiências, educação e valores humanos, a minha turma e também a minha organização das experiências. Ao retornar para a minha aba Planejamento Diário, eu percebo que todas as ações foram contempladas. Caso eu queira editar algum dia, algum planejamento, é simples, basta apenas clicar no ícone aqui do lado, editar o registro, aonde tem um lápis. Então, nesse caso, a qualquer momento, eu posso então editar o meu registro. Posso incluir figuras, posso apagar e após feito isso, eu clico então em salvar. Meu registro foi atualizado com sucesso. Caso eu queira excluir, é necessário clicar no lápis lá na aba anterior e vir aqui em excluir registro. Caso eu queira duplicar o meu planejamento, é necessário também clicar então aqui em duplicar. Neste caso, eu vou excluir o planejamento organizado no dia 10 de maio, por exemplo. Ele vai pedir a confirmação e eu vou excluir. Na minha lista já não aparecerá mais o meu planejamento do dia 10 de maio, visto que esse 10 de maio foi para outra turma. Se eu quiser pesquisar, é necessário selecionar, colocar o intervalo de datas. Então, por exemplo, do dia 5 de julho até o dia 7 de julho, eu vou então pesquisar quais foram os planejamentos realizados. Neste caso, eu tenho 2 planejamentos realizados. E esta foi a aba de planejamento diário que você, professor, você, professora, vai precisar para então seguir para a próxima aba, que é de registro de experiências. Planejamento diário. A próxima aba é referente ao registro de experiências, em que eu vou confirmar ou alterar algum planejamento após a realização com as crianças daquela vivência ou daquela experiência prevista para as datas já registradas anteriormente. Nesse caso, você terá acesso então por mês, pelo nome da escola e pela turma aos seus planejamentos que foram já então registrados como experiências. Neste caso, vamos então inserir o mês de julho. Para isto, eu clico em Novo. Na sequência, eu faço o preenchimento do nome da escola, no nosso caso do Guadalajara, a turma do Infantil 5, e o mês de referência é o mês de julho que eu desejo incluir no registro de experiências. Eu fiz o meu planejamento anterior e agora eu vou confirmar se o que eu planejei aconteceu, se o que eu planejei foi executado. Para isto, eu clico então em incluir, porque eu vou incluir o mês de julho nos meus registros de experiências. Ao selecionar os dados, então aparecerá uma outra tela em que eu posso criar esse novo registro ou eu posso importar um registro do meu plano diário. Neste caso, eu vou importar porque eu já realizei então o planejamento nos dias 6 de julho e no dia 7, que foi o nosso exemplo situado e organizado lá na aba de planejamento diário. Para incluir um registro, para importar para o registro de experiências o que eu havia planejado, eu seleciono todos ou eu posso selecionar apenas uma das datas. Neste caso, eu vou selecionar apenas a do dia 7.
Faço então a seleção da data do dia 7 e clico em importar. Ao clicar em importar, eu vou salvar essa importação, que ficará então registrada como experiência realizada com a turma do Infantil 5. Eu clico em salvar. O meu registro foi atualizado com sucesso. Caso eu queira incluir um outro plano diário no meu registro, eu vou clicar em importar. Aparecerá então a data referente ao que eu planejei no mês de julho. Como eu já importei o dia 7, eu vou então importar o dia 6, porque eu fiz um a um. Caso você queira importar todos os planejamentos, basta apenas clicar neste ícone ao lado da escola. A data do dia 6 aparecerá então antes do dia 7, porque ele segue uma sequência cronológica. Neste caso, eu vou observar as informações e vou confirmar, ou eu posso então editar. Se eu planejei, por exemplo, uma atividade com garrafas PETs, com bolas, com lápis, giz de cera, com papel e não utilizei escova de dente, nem shampoo, nem sabonete, nem o kit de higiene, eu vou então alterar, porque na prática não aconteceu, e eu vou simplesmente salvar aqui no disquete essa experiência que de fato aconteceu. Assim, realizadas todas as alterações, eu vou clicar então no botão salvar. O mês de julho já fica como organizado aqui na nossa lista, na nossa sequência, realizando então os 2 dias, no dia 6 e no dia 7. Para visualizar o seu registro de experiências, clique nesse ícone que vai gerar um PDF então com todas as suas datas e a organização de tudo que você planejou e importou para o registro de experiências. Lista mensal com o nome da escola e da turma. Caso você queira realizar alguma exclusão de registro, é necessário você clicar no ícone de editar e também na lixeira. Neste caso, eu acessei o mês de junho e vou então excluir o dia 16, o registro do dia 16. Ou eu posso também editar o registro a qualquer momento, caso necessário. Caso eu tenha interesse em apenas editar, eu clico na caixinha de texto, realizo as alterações e clico em salvar no disquete ao lado. Em seguida, eu salvo a minha alteração na página. Caso eu pretenda excluir um registro, neste caso do dia 16, eu clico na lixeira e eu confirmo a exclusão do meu registro. Meu registro foi excluído com sucesso e a data do dia 16 desaparecerá então do meu registro de experiências. E eu vou então gravar o meu registro. Eu vou salvar. Esses são os passos principais compostos pela aba Registro de Experiências. Para pesquisar, é necessário então você selecionar o mês, no nosso caso, o mês de julho, o nome da escola e a turma do Infantil 5. Eu vou pesquisar e aparecerá então o acesso ao meu registro do que foi organizado e importado exatamente na sequência de datas, como nós podemos perceber. Se eu quiser incluir um novo registro, é necessário clicar no botão Novo. Caso eu queira importar uma outra data que eu tenha planejado e ainda esteja na aba Planejamento Diário, é necessário clicar nesse ícone Importar e começar o passo a passo outra vez.
E esta foi a nossa aba Registro de Experiências. De frequências corresponde ao registro das frequências das crianças nas experiências planejadas e desenvolvidas em cada turma. Neste local, você realizará o lançamento da frequência diária ou a consulta da frequência por período. Então, ao lançarmos uma nova frequência, é necessário que sigamos os seguintes passos: lançamento de frequência, o mês em que se deseja inserir a frequência da turma e vamos clicar em pesquisar. No caso, o mês de julho ainda não tem nenhum registro. É necessário, então, clicar na aba Novo. Clicando na aba Novo, você será direcionada à página que vai solicitar, então, o dia, no nosso caso, o exemplo, será o dia 7 de julho, o mês e o ano. Seleciono também o nome da escola, a minha turma e quantas horas letivas eu estarei presente. No caso, vou dar como exemplo a P1, que fica 4 horas letivas em um determinado dia da semana. Fazendo essas alterações, eu clico então no botão Incluir. Assim, aparecerá a lista das crianças por ordem alfabética, as suas horas letivas completas e a criança que houver a falta ou a ausência, nesse caso, eu vou simplesmente clicar no ícone de edição, no caso a Ana Paula, e vou diminuir as horas letivas que a Ana Paula esteve realizando naquela dada atividade naquele dia. Ao fazer, por exemplo, esta alteração, eu devo clicar no disquete ao lado com a alteração salva. Então, a Ana Paula terá zerado o seu registro de frequência. Outro exemplo, então, será o João Miguel. Aqui eu posso digitar, por exemplo, que ele teve apenas 2 horas letivas desenvolvidas em determinada experiência, em determinada vivência. Feito a alteração, eu vou então clicar em salvar. João Miguel ficou apenas com 2 horas letivas das 4 previstas e, no caso, a Ana Paula ficou com a sua frequência 0. Então, após todos os ajustes, eu vou clicar no botão Salvar. A partir disso, o meu registro de frequência para o mês de julho, no dia 7, já está organizado e salvo dentro do meu diário. A partir do momento que eu volto, eu já tenho então os dados referentes à minha inclusão da frequência da minha turma no dia 7 de julho de 2021, como no exemplo ao lado. Caso eu queira fazer qualquer alteração, eu simplesmente clico no botão de editar e vou então fazer alguma possível alteração. Então, a mãe, a família ou algum responsável pela Ana Paula informou então, fez a devolutiva das vivências e a Ana Paula não tem mais a sua frequência zerada. Eu simplesmente altero e atualizo. Após as alterações, eu clico então em salvar. Qualquer alteração a qualquer momento pode ser salvo no seu diário online. Para excluir, por exemplo, o dia 7, então eu vou apenas clicar no botão excluir e vou confirmar a exclusão do meu registro. No mês de julho, eu não tenho mais nenhum registro confirmado da frequência das crianças. A partir desse momento, eu posso então, vou registrar novamente o mês de julho, a frequência do dia 7 na Escola Guadalajara, na minha turma do Infantil 5, com 4 horas letivas, e vou incluir. A partir do momento que eu salvo, eu posso então fazer a consulta por dia neste ícone
e posso então também incluir um novo registro do controle de frequências das crianças. De frequências, você terá acesso a um consolidado de todas as informações inseridas na aba Controle de frequências. Neste caso, é possível fazer o acesso por período, selecionando os seguintes dados: o nome da escola, a turma e o mês desejado. No nosso caso, a turma do Infantil 5, referente ao mês de julho. Então, você terá acesso a um consolidado de todas as frequências mensais relativas ao mês pesquisado. No caso do nosso exemplo, foi o mês de julho, contabilizando então 4 horas letivas. Aparecerá a lista das crianças em ordem alfabética e também o total de faltas naquele mês pesquisado e o percentual. Clicando em Relatório de frequências, frequências por mês, você também terá que selecionar a escola e a turma. Neste caso, aparecerá então a frequência de cada criança mensalmente ao longo do ano letivo completo e também o total de horas inseridas por você, professor, por você, professora, naquela determinada turma. Neste caso, nós temos então o exemplo do mês de junho, em que foram inseridas duas frequências de 4 horas, e no mês de julho, que foram inseridas uma frequência de 4 horas, considerando então a carga horária da professora P1. Lembrando que o período parcial possui 4 horas letivas e o período integral possui 7 horas letivas. Nesse caso, o documento fica disponível para você consultar a qualquer momento, por criança e por mês, como está o percentual de faltas e também o total de faltas neste contexto mês a mês. Olhos do Diário Online da Educação Infantil, é possível inserir o seu trabalho realizado ao longo de 6 meses com as suas crianças, com a sua turma. Neste caso, ao clicar em Portfólios, iremos então acrescentar um arquivo referente a todo um trabalho pedagógico desenvolvido nas turmas de educação infantil. Vou clicar em Novo. Nesse caso, é necessário selecionar a escola, no nosso caso, exemplo, Guadalajara. Em seguida, a turma em que eu definirei esse portfólio, no nosso caso, a turma do Infantil 5, e também o semestre, se será o primeiro ou o segundo semestre desse arquivo a ser considerado. Assim, para selecionar o seu portfólio, é necessário que ele já esteja salvo no seu computador anteriormente. Você acessa o Diário Online, clica na aba Portfólios, seleciona Novo, o nome da escola, a turma e o semestre referente àquele portfólio. Então, a partir disso, você seleciona o arquivo, no meu caso já está no meu computador, portfólio 1, que é referente ao primeiro semestre, e vou então esperar o meu arquivo ser anexado ao sistema. Quando eu perceber que o meu portfólio já se encontra nesse espaço, eu vou então clicar em incluir. Quando eu clicar em incluir, aparecerá do lado direito uma seta verde dizendo que foi incluído com sucesso aquele arquivo selecionado do meu computador. Neste caso, eu volto para a aba Portfólios e já encontro o meu registro do meu arquivo exatamente como nós estamos vendo, com o nome da escola, com a turma, com o semestre referente, com a data da inclusão e também com o meu anexo aqui já disponível. Caso eu queira então editar, eu clico no lápis e vou então
talvez excluir ou vou inserir um novo registro, um novo portfólio. No caso, vou então mostrar como seria a inserção de um novo portfólio. Aqui eu clico em Novo, novamente seleciono a escola, a minha turma e o meu semestre. No caso, o segundo, já que o primeiro semestre eu já concluí a inserção, o envio do meu portfólio para o meu diário. Vou selecionar o arquivo, que já está no meu computador, portfólio 2. Vou inserir, observar se ele está em anexo e vou clicar em incluir. Nesse caso, o meu novo registro foi inserido com sucesso. Ao clicar novamente na aba Portfólios, eu vou ter acesso ao arquivo enviado como o portfólio. Então, esse é o processo de inserção dos portfólios no nosso diário online. Online, alterar senha é necessário quando você pretende mudar a senha de acesso ao seu diário online. Nesse caso, você digita a sua senha antiga, em seguida, novamente faz a digitação e vai então confirmar essa nova senha. No meu caso, não realizarei as alterações para não perder os dados já inseridos. Nesse propósito, você então ficará com uma senha mais segura e individual para acesso ao seu diário online. Procedimentos, é possível você sair do seu diário clicando em sair e você então será redirecionado à página inicial do seu diário online da Educação Infantil 2021. Nós somos da equipe da Educação Infantil, contem sempre conosco. Muito obrigada!